regulação, muitas vezes, ela é um mecanismo de captura do setor privado para oferir benefícios privados, né? Ou seja, a regulação muitas vezes funciona como um instrumento de elevação de barreiras de entrada a novos competidores. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá pessoal, bem-vindos aí ao podcast Transportar é Preciso, comigo Adriano Paranaíba, começando aí, gravando esse episódio já em 2022. Vocês acharam aí que o podcast ia morrer? Morreu não, meu amigo. O podcast aqui tá firme e forte, a gente não para não. Aqui no máximo o motorista dá uma buzinadinha, a gente segue o caminho. E no episódio de hoje, a gente quer conversar sobre um assunto que a gente está percebendo no cenário brasileiro, como a gente nunca viu até então, que é um esforço de modernização regulatória. Então a gente está vendo não só os mercados que são regulados, aí colocando mais sua opinião de como teria que ser a ação do governo, que até então a gente não percebia muito isso, como reguladores também, muitos reguladores aí realmente fazendo propostas que modernizam e que pode colocar aí o Brasil em boas posições lá na OCDE, por exemplo, né, que tem indicadores lá do Doing Business e de várias outras modalidades de medir como a regulação está mais atrapalhando do que ajudando, e outros órgãos aí que são ligados ao sistema brasileiro de defesa da concorrência, especialmente a SEAI, do Ministério da Economia e o CAD, né? Mas para a gente conversar sobre essa evolução e esses cenários, fazer uma visão de futuro, o que a gente pode esperar dessas mudanças regulatórias para o Brasil, vou conversar com alguém que já passou, tem muito caminhado aí nessas áreas, passou aí por diversos órgãos, ele que é o meu amigo Marcelo Oliveira, que hoje é presidente da Agência Goiana de Regulação, a AGR, já passou pelo CAD, né, Marcelo? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo jóia, Adriano? Obrigado aí pelo convite, prazer aqui falar nesse podcast. Você é de carreira, você é servidor de carreira do hoje Ministério da Economia, mas já fez passagens pelo CAD, é isso mesmo, né? Fala um pouquinho para a gente da tua experiência com regulação. Exato, Adriano. Eu entrei em 2009 no governo federal, né? Sou da carreira de gestor federal do Ministério da Economia, né? Na verdade, o nome é EPPGG, mas conhecido como gestor. Fui lotado no CAD, então logo eu tomei posse, né? E fiquei no CAD entre 2009 e 2019. Lá dentro atuei em diversas áreas, assessoria da presidência, assessor de conselheiro. E quando o CAD mudou sua estrutura em 2012, né? Eu assumi a função primeiro de coordenador e depois coordenador geral de Antitrust, onde fiquei nos últimos 5 anos, entre 2014 e 2019, né? Coordenando investigações de condutas anticompetitivas e também coordenando análise de fusões e aquisições em diversos setores lá na Superintendência Geral. Então, fim da minha passagem pelo CAD em 2019, foram 10 anos, passei pela Câmara dos Deputados, né, na liderança partidária, onde também assessorei por 2 anos a bancada com assuntos gerais de economia e regulação econômica, né? E em abril desse ano recebi o convite aqui do governo de Goiás para assumir a Agência Goiana de Regulação. Estou aqui então desde maio, quando tomei posse na presidência. A Agência Goiana de Regulação ela é uma agência multissetorial, né? A gente tem aqui atribuições de regular os mercados de transporte municipal, saneamento básico, temos convênio com a ANEEL para regular a energia no estado de Goiás, convênio de parcerias públicas, privadas e concessões. Eu acho que eu esqueci de algum. São muitos setores aqui, a gente acaba passando batido. Mas é uma agência só para todos os mercados regulados. No governo federal, a gente tem uma agência para cada mercado regulado. Exato, é uma agência multissetorial, é diferente do modelo federal, né? Então aqui a gente tem mais mercados. Os mercados que são de competência do Estado, né? No caso da ANEEL, é a competência federal, mas nos foi delegada a fiscalização da concessionária estadual, no caso aqui a ANEEL, né? Então transporte, saneamento, energia, concessões, são esses os mercados que a gente atua aqui na AGR. E você falou aí da tua passagem pela Câmara dos Deputados, que foi onde a gente se conheceu. Eu tive o prazer grande da gente trabalhar, a gente trabalhou junto, você foi meu chefe lá, e foi uma experiência para mim única, onde a gente pôde, realmente para nós que defendemos as ideias da liberdade, queremos um Brasil mais competitivo, que as empresas realmente
sejam realmente campeões, não porque o governo escolhe, porque as protege, né, mas que sejam realmente empresas que consigam competir. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né, e vi aí que você é um cara que tem uma visão realmente muito boa de pró-mercado, não nessa, uma coisa legal, fora dessa ideologização, né, essa coisa de sou contra o governo, sou a favor do mercado. Então assim, uma visão bem pragmática de quem eu acredito que foi essa passagem sua pelo CAD que te deu aí essa perspectiva muito boa de como que tem que ser a atuação. E sobre isso eu já queria já te mandar a primeira pergunta aqui, que é a questão justamente de como que você enxerga, então, né? Eu dourei a pílula aqui, agora você vai ter que se vender aí. Como é que você vê a questão do papel das agências reguladoras, né? O que é interessante das agências reguladoras, o que precisa ser melhorado para que elas cumpram um papel que realmente ajude o Brasil? Bem, nós dois, né, como liberais que somos, né, eu acho que a gente defende aí não a extinção do Estado, ou a minimização do Estado, ou o que puder, mas um Estado eficiente. Eu acho que a ideia é essa. E eu acho que nós dois temos essa visão, né, semelhante a algum nível. E você também teve uma passagem pela CI, que também trata de regulação econômica, né? E eu Sim, acho que sim. eu acho que a gente tem que ter uma visão bem pragmática, né? O Estado tem funções muito relevantes, ainda mais um país como o Brasil, com muita desigualdade, enfim. Então ele assumiu um protagonismo em algumas áreas que não tem como ser diferente. E na regulação econômica, eu acho importante que a gente veio na transição aí, lá na década de 90 até hoje, né, de sair do Estado empresário, veio para um Estado regulador. Ainda somos o Estado empresário, além do que talvez deveria ser, né, em alguns setores, mas a regulação, ela assumiu esse papel, né, subsidiário aí, do Estado intervir em alguns setores quando necessário. E eu acho importante que essa assunção desse papel, né, é importante, eu acho, pessoas como têm uma visão parecida com a gente, estejam também atuando na regulação, não negando a sua existência ou a sua importância, mas participando da regulação econômica e entendendo quais são os desafios, eventualmente, de uma regulação bem feita, onde são os limites da regulação, onde a gente deve intervir ou não deve intervir, né? A regulação, muitas vezes, ela é um mecanismo de captura do setor privado para oferir benefícios privados, né? Ou seja, a regulação muitas vezes funciona como um instrumento de elevação de barreiras de entrada a novos competidores, né? E isso acaba prejudicando mais do que ajudando o mercado. Então, acho que a regulação tem que ser pensada como necessária, mas somente quando ela for necessária. Ou seja, se eu tenho uma falha de mercado muito grave, se eu tenho um monopólio natural em que a duplicação, eventualmente, daquela infraestrutura ali não seja eficiente, como é o caso de distribuição de energia elétrica, ou então num gás canalizado, né, quando tem um gasoduto de transporte muito grande, ou seja, aquela duplicação não é eficiente, você tem então um monopólio natural, entra a regulação para atuar. Mas é importante que realmente a regulação se debruce sobre esses mercados e situações em que, de fato, o próprio mercado, a competição em si, não consegue entregar um bom resultado, né? Pensando que quem leva para o consumidor, para a sociedade, bem-estar, né, resultados bons, é o processo competitivo. É ele que fomenta a inovação, fomenta a qualidade, preços baixos, mas em algumas situações essa competição ela ou é inexistente ou ela é subótima. E aí entra a E, regulação para tentar emular os efeitos de uma competição. Isso, e é uma coisa que você fez um link que eu achei sensacional, que é onde as pessoas que discutem essa questão de ser a favor do livre mercado não entendem essa lógica, que é o quê? Como você não tem regras do jogo clara, há um movimento de captura de alguns entes privados, né? Uhum. Porque quando a gente fala de iniciativa privada, nós não estamos falando de um privado, nós estamos falando da iniciativa privada Exato. como empresas, como CNPJs e Sim. CPFs. Né? Então há uma captura das regras do jogo para que as regras do jogo fechem ali aquele mercado e não conseguimos ter a competição que a gente precisa. Então a gente Uhum. precisa, que nem você falou, de mecanismos aí de emular uma concorrência, de alguma forma dar essa sensação de que o mercado precisa atuar nos seus benefícios, que é Uhum. o que a gente espera do mercado. Competição, porque a competição traz preço baixo, traz mais opção de produto para os consumidores. Então, assim, você conseguiu fazer um link sensacional.
E a pergunta é, dentro dessa lógica, você colocou, apresentou muito bem, nós estamos comemorando aí algumas décadas já de agências, e Uhum, por que, que a gente vê que alguns mercados a gente não observa a abertura de alguns outros mercados que a gente tem? Né, por exemplo, nós temos só para fazer um parênteses aqui, né? Por exemplo, tem mercados que são muito interessantes. Por exemplo, uma das agências que para mim é uma das agências que mais é pró-livre mercado, mais abertura de mercado, é a ANAC, não sei se você vai concordar comigo, mas crises econômicas estão sempre derrubando a possibilidade de ter concorrência, né? Então nós até estávamos trabalhando na Câmara dos Deputados quando saiu um projeto de lei, que era a nova lei do turismo, que abria mais ainda o mercado de aviação, e a ANAC comprou a ideia do projeto de lei, fez uma série de aberturas, mas veio a crise econômica, as empresas de companhia aérea, tudo saiu quebrando ao redor do mundo, né? Então, tem alguns mercados que são particulares, mas de via de regra, por que a gente não observa uma abertura maior? O Brasil ainda é classificado em uma série de indicadores como um país muito fechado, com baixa competitividade. legal. É engraçado, quando você estava mencionando aí, né, uma das agências mais abertas, mais livre mercado, já pensei na ANAC, veio na minha cabeça de imediato a ANAC como exemplo. De fato, eu acho que a ANAC nos últimos anos ela tem mesmo feito um trabalho de abertura de mercado. Eu lembrei o caso das bagagens, né, que foi permitido cobrar, e a despeito assim, da decisão ser altamente impopular, né, a sociedade tem dificuldade de entender ali que a não cobrança, na verdade, ela é uma venda casada quase, né? É um pacotamento de produtos, é um subsídio. Quem usa paga, quem não usa paga também. Então, e eu acho que eles compraram essa briga, é uma medida impopular e eles bancaram. Mas aí a pessoa pode perguntar, mas se ela é tão pró livre mercado, por que temos só 3, né, empresas no Brasil grandes, né? Mas se eu olhar para o mundo inteiro, né, o mercado de aviação ele é um mercado concentrado dentro de cada país, né? Você vê até nos próprios Estados Unidos, você tem ali pegando empresas aéreas que fazem ali as big, né, que fazem linhas internacionais também. Você tem ali a redução nos últimos anos foi muito grande. Você tem ali a United America e a Delta, American Airlines, basicamente. American United e Delta, American basicamente. United, isso, A basicamente a Delta. Delta É e três. pronto, Aí acabou. você tem lá Fica bem. dentro, aí você outra lá dentro, as Spirits, aquela. A Blue, que é do mesmo sócio da Azul, do David Neeleman, né, o nome dela, mas são mais companhias regionais, né? Mas se olhar para a Isso, que é o Europa, que é um problema mais do Brasil que não desenvolveu esse mercado regional, né? exato, exato. Mas se olhar para os países, é um mercado concentrado, de fato. Então, isso nos leva a crer que talvez o tamanho do mercado é que não comporte muitas empresas mesmo. Até pelo nível de margem que as empresas operam, o nível de risco que elas operam, porque, lembrando, elas operam com aviões, que é um ativo extremamente caro, queima de querosene, também é caro, e para o Brasil, no caso, que é cotado em dólar, é altíssimo o preço, então o risco é muito elevado. Você vê que a ITA, né, entrou e durou 6 meses, né, é uma aventura. Então, Eu acho que eu dá para acho, fazer um episódio só sobre a Ita, sobre a porque foi um ITA, caso, bem porque foi um caso interessante. muito particular, que teve uma série de jogadas. Eu acho que a gente vai ter que depois marcar. Não sei se você ficaria confortável para entrar nessa treta, mas você já é meu convidado para a gente fazer uma análise. Não, e assim, fugindo um pouco aqui da pergunta, mas todo o anúncio da ITA, né, eu quando acompanhei, eu gosto muito de aviação, adoro aviação, mudei de muitos anos, eu via com muita desconfiança, não só eu, acho que o mercado inteiro via com desconfiança. ITA, isso vai subir mesmo, isso vai levantar mesmo, né? Bem, não deu outra. Mas assim, se eu pensar bem, depois que aconteceu o problema, né, vieram a tentativa de achar um bode expiatório, né? Aí acusaram o governo, acusaram também até a ANAC, que foi ali leniente, ou sofreu pressão para a liberação de. Mas se eu pensar bem, um mercado livre, ele é um mercado que pressupõe livre entrada, né? Um mercado Tinha que ter liberado regulado, mesmo, tinha que ter o liberado mercado, ela, o ué. mercado é regulado. Então, o mercado regulado, você tem que pensar o seguinte, ok, a entrada regulada, ela depende de licenças, alvará, ou no caso aí, uma outorga, né, para autorizar, vai ser atendido ali requisitos de segurança, operacional e tal. Na dúvida, eu acho que tem que ser para o mercado. Quando eu estava no CAD, eu tinha como critério de decisão muito isso. Análise de fusões e aquisição, especialmente, ela é muito
prospectiva, ou seja, você analisa a priori os dados de 2 ou mais empresas que estão ali na operação para ver se potencialmente no futuro aquelas empresas podem exercer o poder de mercado, ou seja, aumentar preço, reduzir qualidade, fazer um cartel, enfim. Mas é uma análise muito... eu já até fiz um artigo uma vez, eu usei o termo futurologia. É um pouco futurologia, você tentar adivinhar. Claro que não é adivinhar, você tem métodos e técnicas para fazer isso, mas tem um grau de subjetividade. Então eu usava como critério meu de quando um caso é muito limítrofe, vamos deixar o custo natural das coisas seguir. Qual é o custo natural das coisas? É deixar a operação seguir. Até porque no Antitrust nós temos aí o controle de condutas. O que é o controle de condutas? Você vê se a empresa está exercendo poder de mercado, você vai lá, processa e pune a empresa. Então, se na análise de fusão eu estou em dúvida, está muito limite para feliz, a empresa pode não ter um poder de mercado, você autoriza a operação e futuramente você monitora aquela empresa, o comportamento dela, e caso ela venha abusar de fato do poder de mercado, você vai lá e investiga. Então, eu acho que fugi um pouco aqui da, Então, da pergunta, eu né? só Mas ganho. A gente só ganha quando a pessoa fala um pouco mais, fala algumas particularidades. A nossa audiência fica feliz quando a gente falar de alguma treta específica. Mas fica à vontade, volta, se quiser voltar para a pergunta, vamos lá. não, mas é isso. Voltando aqui ao caso da ANAC, eu acho que a ANAC, de fato, ela tem uma posição mais liberal. Eu acho que outras agências até estão caminhando nisso. A ANP, recentemente, tem feito uma atuação também mais incisiva aí, pró-abertura do mercado de combustíveis e gás também canalizado, né? Aí também teve o TCC junto com o CAD, temos um novo marco do gás canalizado. Mas tem sempre o problema, né? A gente tem ali, eu acho que a gente talvez teria dois problemas, talvez, nessas agências, né? Não vou citar nenhuma agência especificamente aqui, mas às vezes é uma agência em um momento específico, não sempre, mas às vezes você tem um problema de captura, isso é natural, infelizmente ele é um problema que existe, a gente vê diversas situações de pessoas que ou não têm a qualificação, né, técnica, ou estão ali estritamente por uma questão política, ou muitas vezes elas saíram do regulado, né, e vieram para o outro lado da mesa para regular o mercado com ali seus vieses, né, os seus interesses. Então, eu acho que a captura ainda é um problema no mercado, acho nos setores regulados no Brasil. E às vezes também a gente pode falar um pouco daquele, a gente chama de insulamento burocrático, né? Eu acho que as agências reguladoras elas têm um corpo técnico hoje bastante sólido, né? Que foram aperfeiçoando nos últimos 20 anos aí, foram concursos que foram feitos para preencher os cargos técnicos dessa agência. Só que muitas vezes você pode ali talvez esse insulamento, ou seja, esse isolamento, né, da burocracia interna de cada agência, você talvez possa ter pouca ventilação de novas ideias, e aí as ideias elas são circulantes, né, e você talvez fica um pouco refratário, né, a novos caminhos, a rupturas, né, até porque a regulação acho que ela tem que ser flexível, ela tem que se adaptar aos novos tempos, né. Então, à medida que novas tecnologias, novas situações, novas formas de prestar um serviço eles vão surgindo, a regulação tem que caminhar junto. E muitas vezes essa ruptura, essa mudança, né, de rota, pode ser que encontre resistências em algumas agências e isso pode impactar uma demora, né, para você ajustar o curso, né, da regulação. Eu acho que, assim, digamos, a regulação não tem o mesmo tempo do mercado, né? E tem outro detalhe também, que é colocando nessa sua análise, e depois queria que você desdobrasse em cima do que eu falar aqui, mas, por exemplo, a gente tem um erro de tratar a agência como uma entidade, né? Lá existem dezenas de pessoas, dezenas de técnicos trabalhando, aí fala assim, a agência tal fez isso de errado. Não, né? Aí acha que todo mundo que trabalha lá é anti-mercado. Não, você tem dezenas de pessoas lá dentro, grupos técnicos, pessoas capturadas, mas também tem muita gente que realmente quer uma mudança, quer uma visão de livre mercado, e aí tem a discussão interna e às vezes as discussões vencedoras, as decisões vencedoras lá na hora de fazer uma regulação são mais para um lado que para o outro, né? Então, assim, é heterogêneo o negócio, né? A gente não pode falar assim,
a agência lá tem que mudar porque ela foi capturada. Não, cara, não é que tá todo... A gente fala às vezes de um jeito, parece que do porteiro ao presidente tá todo mundo vendido, né? Não é assim não. A gente pode até citar aqui o caso da NTT bem recente, né, no caso do transporte. Eu até gostaria de depois de entrar nesse assunto ainda hoje, na nossa conversa, mas você vê na decisão recente sobre a postergação da análise da modelo autorizativo no transporte interestadual, né, no TRIPS, você vê que a área técnica, ela defende a mudança do modelo, né, a que a gente parta para o modelo de autorização, etc., mas houve uma decisão, inclusive dividida, né, decidida ali pelo voto de Minerva do presidente, para se segurar mais um tempo, abrir novamente consulta pública, enfim. Então, você vê que há divergências, e aí não só entre a área técnica e quem delibera, mas entre quem delibera também. Então, isso acontece bastante. Vamos já falar disso então logo. Já vamos deixar morrer a história, não. Vamos discutir sobre essa questão das concessões aí do modelo de transporte regular de passageiro. Tivemos um episódio aqui no nosso podcast só sobre esse voto, né, com a Mariana Pimentel, que falou com muita propriedade aqui. Mas eu queria ver a tua opinião, Marcelo, a respeito dessa questão, dessas discussões a respeito da mudança do modelo. Se você vê como é que você vê o espaço desses aplicativos de fretamento entrar nesse ambiente regulado brasileiro? Eu queria ver realmente a tua opinião aí sobre essa questão da NTT. A regulação, eu acho que ela tem que se adaptar aos novos tempos. Então, ela tem que ser algo flexível. A gente está sempre de olho no que acontece no mercado. Naturalmente, a inovação ela vem antes da regulação. Né? Seria contrassenso você querer que a regulação, e regulação que eu digo lato sensu, desde Constituição, leis, normas, enfim, a regulação ela vem posteriormente à inovação tecnológica, obviamente. Então, você vê aí que o modelo de transporte de passageiro, seja interestadual ou municipal, ele foi concebido lá na década de 70 com modelo de outorga via permissão, né? Ou concessão. Então, você tinha ali basicamente um sistema de monopólio, muitas vezes em cada linha, né? Naquele entendimento de que não haveria, não seria sustentável você ter concorrência, né? Nas linhas, isso seria predatório, né? Uma concorrência prejudicial, né? Basicamente, quando eu ouço o termo concorrência predatória, eu me assusto quando alguém levanta isso, porque para mim a concorrência ela sempre é positiva, né? Ela talvez seja predatória para aquele que é ineficiente e por algum motivo vai sair do mercado versus, né, um concorrente mais eficiente. Então, a concorrência predatória, na verdade, é um termo para mim bastante equivocado que muitas pessoas utilizam quando querem defender uma posição de reserva de mercado. Geralmente eu associo muitas duas coisas. Mas, enfim, a gente verificou que o mercado de transporte ele comporta sim competição nas mesmas rotas, mesmas linhas, né? Então, natural que você possa passar de um modelo de outorga via licitação, concessão, um negócio de contrato de 20, 15 anos, aí, um negócio mais flexível, né, de entrada e saída mais fácil, de uma regulação talvez muito mais de segurança, né, de questões operacionais de linha, né, do que uma regulação de entrada mais rígida. Né. Lembrando, a regulação de entrada é um dos principais, se não o principal assim, objetivo de captura do regulador pelo regulado. É a regulação de entrada, porque é na entrada que ele consegue ali dificultar, barrar a concorrente e manter sua reserva de mercado. Então, eu acho que o modelo de autorização ele é bastante positivo, a gente tem bastante, inclusive no voto do conselheiro Davi Barreto, né, lá da NTT, bastante extenso, inclusive, mas eu li ali aquele voto dele, são quase 500 páginas, é muito interessante porque trouxe diversas informações sobre o quanto que o mercado, nesses 2 anos, né, entre 2019 e 2021, em que o modelo de autorização de fato vigiou, né, no sistema de transporte interestadual, como ele trouxe resultados positivos em tão pouco tempo, né? Eu até tenho alguns dados aqui, por exemplo, entre 2015 e 2019, né, o mercado de transporte interestadual saiu de 39.100 mercados, ou seja, mercado seria cada parte do município atendido por uma empresa, né, para 40.100, ou seja, aumentou mil mercados em 4 para 5 anos, né?
5 meses somente após a deliberação 955 de 2019, né, que permitiu essas autorizações, a NTT recebeu 22 mil novos pedidos de mercado, ou seja, ela recebeu um número de pedidos que se fossem todos autorizados, obviamente não foram, mas se fossem, representariam um acréscimo de 50% no número de mercados otorgados pela agência. Isso apenas 5 meses após essa deliberação que eles tiveram, né? Então, assim, e aí, partindo para aquilo que foi deferido efetivamente, né, nesse tempo, só no ano de 2020 foram 14 mil novos mercados. Então, ou seja, em um ano pós essa mudança de posicionamento na NTT, a gente teve um crescimento de 34% no número de ligações ligações intermunicipais em apenas um ano. Né? Lembrando que em 5 anos, em 2015 e 2019, foram só 2% de acréscimo. Em um ano. E a gente está falando de mercados, muitos desses eram mercados não atendidos. Não, exato. Não é gente entrando no mercado que já tem dono, vamos dizer assim. Mas é local que não era atendido. Começou a ter atendimento. Dessas 14 mil novos mercados autorizados, 6.700, ou seja, metade praticamente, são novas ligações, ou seja, linhas que não eram atendidas por ninguém antes. Foram 128 novos municípios que antes não tinham atendimento e passaram a ser atendidos posteriormente. Isso é muito interessante falar, porque um dos principais argumentos de quem é contra a autorização, né, e aí geralmente são as empresas que já estão no mercado, um dos principais argumentos deles é que se liberar para autorização, aqueles mercados menos interessantes não vão ser atendidos. Né? A população que hoje é atendida por nós aqui, porque a gente tem que fazer, por contrato, atender cidade A, cidade B, cidade C, A e B talvez não sejam interessantes, a autorização é mais livre, né? Atende o que só a empresa quiser, mas o argumento deles olha, esses locais menos interessantes não vão ser atendidos. Esse dado mostra que esses 128 municípios que foram atendidos pelas novas empresas são mercados que ninguém tinha interesse antes. Então, assim, na verdade, você teve uma amplitude, um aumento do número da cobertura do serviço, o que joga contra esse argumento de quem detrata o modelo de autorização. Então, eu acho que é muito interessante, eu torço para que isso seja validado pelo STF. Né? Aqui no estado de Goiás, a gente tem um modelo de autorização também, mas a gente está desde 2016, impedido por uma questão judicial aí de dar novas autorizações, então aqui o Estado está um pouco engessado nessa questão, mas eu acho que o caminho para o modelo de autorização é o caminho que temos que seguir, realmente, você vê aqui também um outro exemplo que me lembrei agora, as ferrovias, né, o novo marco das ferrovias foi aprovado recentemente, e logo após ele ter sido aprovado, já foram solicitados, acho que mais 70 autorizações para novas ferrovias. Se todos os pedidos forem atendidos, nós possivelmente iremos superar em muito toda a nossa rede ferroviária hoje que nós temos no Brasil em pouco tempo, só com a mudança regulatória. E o modelo de autorização, sem licitação, risco do privado totalmente. Você tira o ônus do Estado, que não tem condição de investir também. Isso é um ponto importante. O Estado hoje está em situação fiscal complicado. Você passa para o privado o ônus de investir e assumir a próprio risco aquela operação. Então, acho que é extremamente positivo a gente passar para modelos mais flexíveis de regulação, desregulamentar quando for possível. Né? Porque a gente trabalha muito, assim, é interessante que as pessoas saibam, né? Quando a gente fala em concessão, existe uma série de obrigações que o Estado tem que absorver, ele vai ter que, quando acaba a concessão, ele tem que comprar tudo do cara, tem um monte de coisa assim que acaba realmente sendo algo parecido com captura mesmo, do Estado ficar servindo o cara, né? Então, a autorização é risco do cara, e é o que tem que ser no mercado. Né? Que a gente estava falando da ITA agora há pouco. A ITA começou a situação, o tempo quebrou, a culpa é de quem? Cara, a culpa não é de ninguém, cara. Ela entrou no mercado, não deu conta, teve problema financeiro, já vinha, não sei, aí é a discussão que poderíamos fazer depois mais, mas aí quebrou, cara, faz parte do o mercado, é isso, né? Se a pessoa não der, se a empresa não deu conta, bicho, você tem que ir para outro mercado. Então, assim,
E muitas vezes as pessoas usam esses argumentos para dizer, o mercado é cruel e tal, não sei o quê. Pô, mas na hora lá de ficar pegando grana, né, do governo, obrigar o governo a reajustar a tarifa, a proteger do mercado, aí ninguém quer, né? Então, assim, é uma maluquice isso, né? O cara, né, quer os benefícios para o Estado ajudar e quando tem algum problema, o Estado tem que pagar minha conta também. Então, assim, Exatamente. esse é o grande problema do modelo de concessão que a gente tem no Brasil, né? Exato. E aí, né, até passando para a questão, eu tô falando sobre a regulação, né? A gente falou de avançar essa regulação. Um outro ponto que eu acho interessante é a questão dos aplicativos, né? A gente está em uma discussão muito grande no nível federal e também estadual sobre regulação desses aplicativos, né? Buzzer, temos Flipbus também, e outros chegando no Brasil aí. E como isso pode como que isso pode ser, vamos dizer assim, trazido o sistema que nós temos hoje. E aí eu volto a falar sobre a questão da inovação. Não é possível exigir que a regulação preveja o que vai vir de inovação no futuro. Então, em muitos locais, o que dizem assim, né? Eu já vi até autoridades falar disso. Não, o aplicativo é irregular. Por quê? Porque ele não é regulado. Ora, a inovação, ela naturalmente, ela vai nascer irregular, não regulado, né? Irregular no sentido de não regulado pelo Estado, e não de ilegal, né? Isso, e não de A que gente tem... é legal. É porque o pessoal trata Exato. isso, se não é regulado é ilegal. Exato, não. Se não é regulado, quer dizer que o mercado é livre. A gente tem aí na Constituição nossa o princípio da livre iniciativa, ou seja, aquilo que não é proibido é permitido. Se não há nada que proíba a atuação de aplicativos, né? Foi assim com o Uber também, quando chegou no mercado, se não há nada aqui que proíbe, é permitido, né? Então, esse é um primeiro ponto. A regulação, ela, naturalmente, vai estar atrasada em relação à inovação tecnológica. E a gente não pode querer usar normativos que foram criados numa época que não existia inovação para tentar encaixar a inovação que surgiu. Aí eu acho que a pergunta que vem em seguida bem, se isso é uma inovação, a norma que nós temos hoje não abarca a inovação. Como regular, então? Eu acho que a primeira pergunta que a gente fazer devemos regular? Sim, Eu acho que essa é a boa. pergunta essencial. Porque muitas vezes a regulação existe por uma questão de falha de mercado que talvez a inovação ela acabou com aquela falha de mercado. Então, eu acho que tem que se discutir precisamos regular? Será que não devemos, em vez de caminhar para a regulação da inovação, caminhar para a desregulamentação do que já existe? Né? E aí vou pegar o exemplo do Uber de novo. Vamos lá, por que táxi sempre foi regulado? Né? Táxi regulado porque você tinha uma simetria de informação ali em relação ao consumidor. O consumidor ali, ele pega um táxi, ele não sabe quanto ele vai pagar, ele não sabe a qualidade daquilo ali que vai entrar, se o motorista tem habilitação, se tem habilitação, enfim. Tem algumas coisas de assimetria informacionais ali que talvez faziam sentido, né, e justificavam uma regulação no passado, ou seja, ele tem uma tarifa ali, uma bandeira regulada, então ele tem uma noção de quanto que ele vai pagar numa bandeirada e por quilômetro, ele tem a certeza, pelo menos, que aquele táxi ali ele está vistoriado, aquele veículo, que o motorista tem habilitação para dirigir, enfim. Você, de alguma maneira, você mitiga a simetria informacional que existe entre prestador e o consumidor. Não estou nem fazendo julgamento de mérito que se era justificável ou não, mas se era razoável regular ou não, mas são motivos para se regular. Agora, aí vem o Uber, né, e os outros concorrentes depois, né, com um sistema que, na verdade, acabou com essa simetria informacional. Você tem um sistema de plataforma de dois lados, né, de autorregulação, que, bem, o preço você sabe de antemão, muito melhor do que o táxi, porque você sabe o preço exato que você vai pagar e não uma mera noção. Você sabe a qualidade, porque ali tem a votação, a avaliação dos usuários, que é muito melhor que o Estado para avaliar, na verdade, é o próprio usuário que está avaliando se o motorista é bom, se é ruim, se o carro é bom, se é cheiroso, está sujo, se dá brinde, se não sei o quê. Então, assim, você tem um sistema hoje tecnológico que acaba com a simetria informacional, né? E aí eu pergunto, temos que regular o Uber? Eu digo que não, a gente tem que talvez desregulamentar o táxi. Faz sentido você manter um sistema antiquado como o táxi. O táxi adquirir a tecnologia do Uber para ele poder também acabar com a simetria de informação de onde surge a regulação dele. E aí hoje o táxi serve para quê? Em muitos locais serve para alimentar
marcas de licença, de aluguel, venda de licenças. Por quê? Porque o Estado regula a entrada daquilo ali. Né? Então, justifica uma regulação dessa? Será que a falha de governo, né, que o Estado gera, não é muito maior do que a falha de mercado? Possivelmente, eu acho que não tem mais falha de mercado nesse setor. Você tem aí talvez falha de governo, que restrição de entrada, custo talvez mais elevado, né, baixa competição, não justifica. Então, eu trago essa discussão também para o transporte. Será que talvez a gente tem que caminhar para uma desregulamentação no mercado do transporte intermunicipal, interestadual, por conta das inovações que nós temos? Eu acho que é mais nesse caminho. E voltando ao tema anterior, por isso que a autorização acho que é um sistema interessante. Ela é uma evolução que do modelo que nós que vigeu no Brasil durante muito tempo, que faz mais sentido com o mercado que nós temos hoje, tecnologia, a disposição que nós temos hoje. Isso, e você falou da questão do táxi, é engraçado. Recentemente eu peguei um táxi em São Paulo, estava em São Paulo, o Uber estava demorando muito e tal, era muito cedo, eu tinha que pegar um voo, aí eu peguei um táxi, cara. Fazia muito tempo que eu não andava de táxi, e como o Uber ajudou a ficar melhor o táxi, porque entrou um concorrente novo, o taxista Exatamente. tratou bem. Eu lembro que a última vez que eu andei de táxi, antes do Uber, que foi onde eu comecei a andar de Uber para valer, o taxista, assim, tava nem aí pra você, faltava abrir o porta-mala e mandar você se virar com as malas, e tratava você mal pra caramba, e tipo assim, você era obrigado meio que a suportar ele. E essa vez que eu peguei o táxi agora, final do ano passado, cara, tratamento diferente, tinha balinha, tinha se queria o ar-condicionado em qual temperatura, se queria ouvir qual rádio, então assim, a concorrência ajudou muito o taxista mesmo, não o dono de, que é outro mercado que é interessante, você falou aí, né, dos donos das licenças, né? Tô falando do taxista, né? Ajudou o taxista e não os donos da licença, né? Os Exatamente. donos da licença ficou puto, mas o taxista mesmo, o cara que rala lá, a competição ajuda muito ele nesse sentido, né? E você entrou dentro da cidade, puxou o tema do Uber, entrou para a cidade e eu quero falar sobre mobilidade urbana. É, Marcelo, mobilidade urbana está sendo um calo muito grande no pós-pandemia, questões fiscais, né? Está dificultando muito aí a retomada desse serviço, muitos problemas de tarifas e de reajustes e tal. E como que a gente poderia, a regulação associada a parcerias público-privadas, de uma forma bem pragmática, como a gente poderia melhorar a experiência das pessoas que usam? Porque eu acho que a maior parte da reclamação, quando a gente fala em transporte, eu acho que é o sistema que todo mundo reclama, é mobilidade urbana, seja Goiânia, São Paulo, seja a cidade que for, todo mundo reclama da mobilidade urbana, do transporte coletivo, né? É interessante você falar nesse assunto, porque no final do ano agora, de 2021, foi aprovada aqui uma lei no Estado, né, em que a GR ela passará, né, a regular, não como um todo, mas regular a parte tarifária, né, do transporte urbano na região metropolitana de Goiânia. Então é uma novidade que esteve aqui na região, né? E eu acho interessante você ter tocado nisso, porque hoje o sistema de transporte coletivo urbano, de fato, eu acho que talvez sejam as coisas que as pessoas mais reclamam, né, com muita razão. Às vezes a pessoa pede quantas horas do dia uma pessoa que mora distante do centro do trabalho, ela perde dentro de um veículo para ir e voltar do trabalho. Hora que ela poderia estar trabalhando mais, pode estar fazendo curso, passando com a família. Então, tempo é dinheiro para todo mundo, né? Então, assim, é um tempo valioso que as pessoas perdem todos os dias por um sistema de Às vezes o tempo não é nem transporte. no veículo, né? É o tempo esperando lá no É, é, terminal, é o no tempo de ponto de andar da ônibus. casa até o ponto, é o tempo de espera, é o tempo de deslocamento, é muito tempo, né? E isso é ônus para essas pessoas, né? E quanto mais humilde, mais pobre as pessoas, mais tempo ela tende a perder, né? Nesse transporte diário aí, o que é uma baita perda de produtividade para qualquer lugar. Então, eu acho importantíssimo que a mobilidade urbana seja tratada com mais seriedade e com urgência que ela merece. E aí eu acho que parcerias privadas podem funcionar nesse sentido de, como eu falei anteriormente, o Estado tem limitações, né? Ele tem limitações em prover o serviço que precisa adequadamente, e muitas vezes com investimento que é requerido para você ter manutenção adequada, investimento em inovação também. Então, por exemplo, você tem um VLT, um trem de superfície, talvez poderia melhorar a situação da população. Isso tem que ser passado para o privado, o Estado vem ali como regulador daquela relação,
regulador da parte econômica, mas aqui também tivemos um fato interessante essa semana também. A gente até participei, o governador lançou um ônibus elétrico, né? Inclusive o protótipo foi apresentado para a imprensa, a população, no evento, que é uma parceria entre o Estado, a Enel X, né, que é uma empresa mais de inovação aí do grupo Enel, que é o concessionário de energia do município, a BYD, que é uma empresa grande chinesa, então a Marco Polo também, que é uma produtora de ônibus, fabricante de ônibus do Brasil. Então, o Estado, em parceria com várias empresas, desenvolvendo um modelo aí de ônibus, né, elétrico, biarticulado, enorme, muito interessante, bonito, inclusive, que não só atende, talvez, a demanda da população, né, mas também uma demanda atualmente de melhoria na redução de emissões, né, de poluentes, e uma questão mais, uma pegada mais ecológica. Então, eu acho que não dá para o Estado dispor, né, abrir mão de parcerias com a iniciativa privada para esse tipo de iniciativa, principalmente, né, e tratar a mobilidade urbana com uma seriedade que ela merece. Isso vai impactar em produtividade, né, ou pelo menos melhoria na qualidade de vida das pessoas que moram aí nos centros urbanos. E quando a gente fala, você falou uma coisa muito massa, que é o seguinte, quando a gente fala em parceria pública-privada, não é simplesmente delegar para o privado, porque aí dá esses problemas todos. É você realmente fazer uma rede de interessados, né? Você tem a parte da informação, quantas startups estão surgindo hoje. A gente já entrevistou aqui a Quico, por exemplo, o Pedro Soma, que falou muito bem. Pô, uma startup de informação da mobilidade. Pô, uma parceria com uma empresa dessa, com uma outra do equipamento, com a outra da questão logística, tudo isso aí vai dar um super ganho melhor do que o Estado montar uma empresa estatal para fazer mobilidade urbana, como a gente tem em algumas cidades brasileiras e não está dando certo. Sim, é porque muitas vezes você não tem, às vezes, o produto para atender a sua necessidade. Muitas vezes você nem sabe que existe um produto para aquilo. Então você parte muito mais a necessidade que nós temos é essa. Quem pode nos entregar, quem pode nos atender ou desenvolver essa necessidade, né? Essa solução para atender a necessidade. Muitas vezes a solução parte não só de uma empresa, mas parte de um conjunto de empresas. Você vê aqui, a Enel vem com a parte de eletricidade, até de baterias, vem a Marco Polo com a construção do veículo em si, né? Com a expertise que ela tem no mercado tradicional, e o Estado falou assim, olha, eu preciso de um negócio que atenda a população, transporte tantas pessoas, que é um ônibus um pouco maior, é um biarticulado bem grande, transporte mais pessoas, porque isso consegue agilizar o tempo de espera eventualmente, né, em horário de pico, e eu preciso que transporte as pessoas, né, dá o fluxo em corredores, né, em troncos, né, alimentados. Nós estamos falando dos corredores que já teve uma época que o eixo Anhanguera foi o maior índice passageiro por quilômetro do planeta. Nós estamos falando de um eixo gigantesco, assim, já foi formatos de estudo, muita gente já estudou o eixo Anhanguera no mundo todo, porque era o eixo que dava a maior quantidade de passageiro por quilômetro. Então precisa de ser ônibus gigantão mesmo, cara. Sim, tem sim. outro jeito. Engraçado. Eu não conhecia o sistema aqui de Goiânia quando vim para cá, né? E passei a conhecer e realmente achei assim, o sistema muito interessante. Bem moderno, inclusive, em termos de monitoramento. Aqui em Goiânia, também não conhecia. O passageiro, né, que vai buscar um ônibus, não precisa ficar na parada esperando. Ele pode pegar o aplicativo do sistema, né, que tem o GPS de todos os veículos. Tá chegando, ele avisa, olha, eu preciso pegar o próximo ônibus, ou eu tenho que pegar o ônibus para tal horário do meu trabalho. Ele te avisa qual é o veículo que vai passar na parada que você tem que pegar, em qual horário que ele vai passar, para você chegar no horário que você precisa. Então, se você não tem tempo de parada de ônibus, tempo de espera, você sai para a parada sabendo onde esse ônibus está, porque o GPS é um aplicativo. Então, assim, isso é uma baita qualidade de serviço que você oferece para o passageiro com tecnologia, né? O troco alimentado, ele tem que ter densidade de transporte, tem que ser veículos longos, né? Então você tem que reduzir o tempo da pessoa na parada, o tempo de deslocamento dela também. Então acho que essas parcerias ajudam muito a você encontrar essas soluções, né? Para entregar à população um serviço melhor. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Via, que a gente também entrevistou o CEO dela aqui no nosso programa. Então, assim, cara, Goiânia, assim, a gente fala mal, quem é de Goiânia reclama muito, mas porque realmente virou uma região metropolitana com mais de 13 municípios. Então, assim, o que era moderno e inovador há 10 anos atrás
já começa a desintegrar um pouco e Exato. precisa voltar a ganhar esse fôlego. Mas realmente, se a gente parar para comparar com outras cidades, tem cidades que eu participei de uma vez de um fórum no Ministério do Turismo e o povo lá falou assim, tem que trazer essas tecnologias de Goiânia para cá, que minha cidade é horrível, né? Então, assim, pô, tem lugar pior que Goiânia. Infelizmente, a maioria das cidades né? Então, assim, Exatamente. Goiânia ainda tem essa cara um pouco melhor. Curitiba também, que foi quem Sim, inaugurou essa inaugurou isso, ideia né? do BRT no Brasil, a questão dos corredores e tal. Então, assim, nós temos todas essas vantagens. Marcelo, o bate-papo aqui tá incrível, tá ótimo, mas já estamos aí com o nosso tempo do podcast estourando. Vamos, de repente, marcar um outro episódio para a gente conversar mais. Tem muito assunto. Quando a gente fala de regulação, realmente o que não falta é assunto, porque, afinal das contas, todos os setores de transporte são regulados, então não tem como. Queria te pedir para você mandar uma última mensagem para a nossa audiência a respeito aí do que a gente espera aí para o futuro. Mais... Estamos aí com boas perspectivas no Brasil da regulação, trabalhar a favor dos consumidores, dos usuários ou não? Como é que tá? Bem, eu diria assim que eu sou um defensor da regulação, mas da boa regulação, na verdade. Brincavam comigo, né, lá na Câmara, que eu era o regulador, mas nessa Isso. perspectiva, né, o bom regulador, né, eu acho que o problema de algumas pessoas levam para o lado ruim, né, porque de fato a gente tem muita regulação ruim, né, tem muita mesmo, de verdade. Então, mas eu sou defensor da boa regulação, a regulação bem feita. E a boa regulação é o quê? É aquela que intervém só quando ela de fato é necessária, né, no limite do necessário, né, ali quando você tem um risco de prejuízo para a sociedade, um risco de redução de bem-estar. Então, eu acho que a regulação bem feita, limitada, para entregar um serviço à população, e jamais, né, ser uma regulação que coloque barreiras na entrada, que persiga o empresário sem causa. Então, eu diria que a gente tem que evoluir nesse sentido. E eu espaço para melhoria de governança, né, nas agências reguladoras, melhoria nas indicações, critérios um pouco mais técnicos nas indicações, critérios mais objetivos também nas indicações. Né, eu acho que a gente precisa evoluir um pouco ainda, mas eu acho que nós estamos hoje num ponto bem melhor do que nós estávamos 20 anos atrás, mas tem muito a evoluir. Né, eu sou um defensor da concorrência também, né, tem muito espaço para atuação, para boa atuação de agentes reguladores, de autoridade instituto, né, para que a gente possa realmente levar para a sociedade tudo o que precisa, né? São serviços públicos de qualidade, né? Com preço mais módico possível também. Beleza. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que como presidente da GR o tempo é muito apertado. Agradeço aí sua atenção. Agradeço aí aos nossos ouvintes e quem está assistindo também o nosso podcast. Lembrando que transportar é preciso, o embarque é imediato. Até a próxima, pessoal. Forte abraço para todos. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau.